Alô, galera, eu sou o Paulo, tudo bem? Estamos começando aqui nosso primeiro episódio do podcast com o nosso amigo Anderson. Se apresenta aí, Anderson, por favor. Eu sou Anderson, sou de São Luís, Maranhão, e estou aqui para responder as perguntas de Paulo, tá? Ok. Talvez você pergunta, quem são esses dois aí? A gente não conhece. Somos dois homens corajosos para falar de assuntos que na internet muitas vezes não tem coragem de ser falado, ser conversar. O Anderson não parece, mas é um homem de 50 anos, né? Está muito bem de saúde porque ele estuda e vive nutrição avançada. Isso. Faixa preta de jiu-jitsu, né? E tem uma história de vida muito grande aí, a qual nós vamos tirar um episódio por dia para a gente conversar. Mas não vai ter só o Anderson. Nesse bate-papo, nós vamos entrevistar psicólogos, pastores, testemunhos de vida. Então, você segue aí, né? Também queria aproveitar para mandar um abraço para a nossa patrocinadora do vídeo de hoje, que é a Protocolo Sono 7, né? Que é um produto aí que está sendo vendido na internet. Se você tem problema com sono, a gente vai deixar o link aí para a nossa patrocinadora, para você conhecer esse protocolo para dormir sem medicamentos, naturalmente, né? Vamos lá, Anderson. A gente escolheu hoje um tema para falar sobre criação de filhos, né? Como é que você pode dizer para a gente aí como é que foi a tua criação? Bom, eu fui adotado, né, com 3 dias de nascido, e graças a Deus a família que me adotou, apesar de ter saído da pós-ditadura aí em 84, né, já saí, não, saí em 75, 1975. Você nasceu em 75. 1975, 3/12/75. Só que aí eu 3 do? 12. Do 12? Do 12. Eu sou do 5 do 12. Isso. Né? Então, já em 84, né, eu já conscientezinho das coisas, e a minha família era aquela família antiga. Então, uma família de pais duros, tipo assim, passou na frente, pois, opa, só com o olho. Só que aí, não sei se é uma circunstância, foi de algum problema biológico interno no placenta, da mãe da minha mãe biológica, né? Eu nasci com uma certa agitação, uma certa hiperatividade, né? Então eu tinha curiosidade de sair, tinha curiosidade de viver, tinha uma inteligência, desenvoltura para outras coisas. E daí eu fui entender que uma forma de me defender era ficar com silêncio e observar. Era tipo autista, tá observando. Então isso eu fui vendo, e tendo curiosidade, fui desenvolvendo, né? E Mas você foi adotado com quantos anos? 3 dias de nascido. Com 3 dias de nascido. Nem Então, a minha amamentou. então você não conhece, assim, no seu período de quando você se entendeu como gente, você já 7 foi anos. criado, já estava com a sua mãe adotiva e com seu pai adotivo. Sim, sim. E eles já estavam me conscientizando. Incluso, eu quero chamar a atenção dos pais que muitas das vezes não inventem psicologia por conta própria. Porque meu pai e minha mãe diziam, olha, você tem 3 mães e 3 pais. 3 mães e 3 pais? Como isso? Papai do céu, tua mãe que te criou, e tua mãe biológica. Eu digo, que isso? Na escola eu dizia, só eu que tenho direito. Mas começam a pegar o peixe pelo menos esse negócio não pode ser. Mas aí piorou. Porque aí a galera, como que tem 3 mães? Eu começava a enfiar lápis no olho de gente, começava a reacionar, começava a ficar altamente Que silencioso. você falava isso na escola, que tinha 3 mães, 3 pais, Sim, e repetia. eles te faziam bullying. A galera Claro, a criança repetia. Pois eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, tu tem 3. Isso é essa. Aí eu ficava, pô. Isso foi afetando, por incrível que pareça, e foi me afetando muito. Eu fui ficando assim, bom, meu pai não é biológico, minha mãe não é biológica, então tem que me defender dessa galera. Eu tenho que ficar esperto. Cada individualidade psicológica é uma coisa. Cada um vai seguindo por caminho da sua mente de acordo como nasce biologicamente expressando o gene, né? Sim. Mas a minha curiosidade tremendamente esperta. E como foi assim? Você estudou em escola pública? Ou... Não. Eles eram todos professores e eles queriam apostar em mim, o que eles não tinham
conseguido ainda. Tipo assim, esse será um médico, esse será. Isso também serve de exemplo para os pais e as mães que pensam que tudo na vida é uma matemática exata. Eles me criaram, me projetaram, me protegeram e eu não dei o que prestasse na época. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma psicóloga muito famosa na internet e ela falava sobre a expectativa que a gente coloca nos nossos filhos. A expectativa, às vezes, né? A gente quer que eles sejam tantas coisas. Você sentia isso? Que eles queriam que você... E a carga foi tanta, porque é o seguinte, hoje em dia eu tive que entender de neurociência, de muita coisa, para entender o que passa no meu cérebro. E eu entendia que eu não podia ser forçado. Minha biologia não aguentava o que eles estavam jogando em cima de mim. Era estudar de manhã, como ela era professora, ela ficava da aula à tarde no colégio pago, e eu ficava com ela até a aula da tarde e ainda estudava inglês. Aí eu fiquei pensando, que isso? Aí os médicos detectaram que eu tinha dificuldade para dormir. E aí o que foi que eles fizeram? Vendo que eu tinha dificuldade para dormir, eles pegaram e passaram remédios para dormir. E esses remédios... Isso com quantos anos você começou? 7, 8 anos. Já tomava remédio para dormir? Bom, cara. E aí tem um problema, que quando eu tomava remédio para dormir, a galera da rua, como não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta flexibilidade nessa área, dizia era louco. E aí piorava, porque, claro, porque na hora de tomar um remédio, minha irmã ia na frente dos moleques e dizia, tem que tomar um remédio. A galera, ih, louco! E aí eu ficava violento. Entendi. Entendeu? Aí foi desencadeando uma série de problemas graves. Entendeu, Chico? Qual o problema, o primeiro problema que você identificou, assim, que você, além dessa agitação, desse nervo, assim? O primeiro problema foi eu olhar neles, né? Tipo assim, eles são minha referência. Então, como os meus cunhados, que hoje são cunhados, porque na época era namorado, eles bebiam, eles estavam fazendo festa como no Brasil no final de semana, e o que que acontecia? Que quando eles iam embora, que minha irmã ia deixar eles na morada do carro, eu pegava o resto das bebidas e tchuc, tchuc, porque eu tinha como referência eles. Então essa bebida se misturava com remédio. E como eu metia batom garoto, chiclete, então eles pensavam que eu estava sendo remédio. E na hora eu já estava misturando cerveja com remédio, porque tudo que eu via neles era referência. Era sua. E como eu tinha a mente super evoluída para a minha idade, eu achava que tem que beber um pouquinho para poder ter aquela experiência lá. Que foi a primeira. Com 7, 8 anos, eles sem se dar conta disso. Então você já começou a provar a bebida alcoólica? Sim. O restinho. Sim, Espuminha, aquela coisa. provar, né? Provar. Isso. E isso dá muita gente. O que você acha dos pais que botam chupeta na cerveja, assim, dá para beber e tal? Além da predisposição que as pessoas não sabem, a falta de interesse por uma inteligência maior com as distrações que tem no mundo é perigosíssimo. Porque pode dar certo como pode dar errado. Pode passar que a criança tem aquilo ali como nada, como a predisposição pode trazer tragédias, como eu me encontro até hoje, né? Uma certa dificuldade de entender certas coisas. Ou seja, qualquer coisa te afeta muito, ou pouco, lá na frente. A gente não pode jogar com a individualidade biológica e da bioquímica. Porque muitas pessoas de que domina a nutrição avançada, ou domina a medicina tradicional, ou até mesmo a funcional, não tem como relacionar a uma atitude interna individual do eixo da bioquímica. Eu já ouvi falar, edificando sobre isso, dizendo sobre o efeito borboleta, né? E que até inclusive tem um filme chamado Efeito Borboleta. Todo resultado é resultado de uma ação, né? Então, às vezes, nós estamos aqui, galera, falando de criação e dando um exemplo, né, da vida do Anderson, como ele foi criado, né? Então, o que você está plantando hoje no teu filho, seja expectativa, demasiada expectativa, Ou descuidar com os exemplos dentro de casa, sem consultar a mente, porque uma criança calada é uma criança perigosa. Hein? Uma criança agitada mostra, mas quando está calada demais, ou é um autista, ou tem algum problema, e pode não ser diagnosticado. A polícia não quer saber diagnóstico.
Ele vai te bater. Se você não buscar seus meios em se cuidar e apresentar para a sociedade, olha, eu sou isso, ninguém vai te consultar rápido, eu vou te bater, vou te maltratar e a vida vai te ensinar. E fui dar conta de certas patologias psicológicas que eu tinha depois de adulto. Logo eu sabia que eu tinha uma pequena disritmia, que eu tinha que tomar remédios para dormir, era como se fosse, pois, ser agitado na época, né? Ser, Sim, na nossa época não tinha diagnóstico, tinha né? diagnóstico assim, Não tinha, esse menino é muito agitado. agitação, aí toma remédio para dormir. E às vezes não é, é um cerebreiro parasimpático, que realmente tem que evitar certo tipo de alimento antes de dormir. Só que a sociedade, ela não tem como dizer claro isso, não. Cada um por si. E quando você sente assim que você teve na tua trajetória, o primeiro rompimento assim, o que que eu digo com rompimento? Você agora pronto, eu vou fazer o que eu quiser e eu deixo de ser criança. Foi cedo. Foi cedo, porque esse fato de não ter sido criado pelos pais biológicos me fez muito desconfiar de todo mundo e de tudo e já vim para a rua. E nessa época, desculpa, era uma época muito difícil, assim, dos pais já de idade, vigiar uma criança, eu ia para a rua brigar com os vendedores de suquinho, sacolé. Eu queria ser lutador e tal. E eu brigava, a galera me carregava, campeão, campeão. Às vezes eu estava almoçando, jantando, vem, olha, um cara lá do outro lado dali, eu disse que te bati. Eu? Peraí, eu era meio. E a galera me tratava como louco, por causa dos remédios de dormir. Aham, entendi. Aí eu digo, já que eu sou louco, então vamos nessa. E aí, às vezes, machucava alguém, alguém machucava. E aí foi piorando, foi só piorando, porque foi mudando o mundo. Foi mudando o mundo. A internet, Você pode dizer pra as gente, armas. você pode dizer pra gente aí como é que foi a tua primeira experiência com a religião? Em casa, espiritismo. Foi o espiritismo, porque eles eram uma parte espírita, outra de Umbanda. Desculpa, uma parte espiritismo, outra de Umbanda. E Pode um aí, pouco de água aí pra ele. faz tempo, estamos na Espanha, né? Agora está inverno, É. começa tanto tempo aqui. E aí é isso. Então, primeiro foi. E o tema da religião é um tema muito que tem que ser tocado. Por quê? Porque eu odiava a história do sobrenatural. Eu queria ser natural. Eu queria ser uma criança que vai à escola, que anda de skate, que brinque o sobrenatural, depois vou ver lá na frente, eu nem insisto. Porque no enchimento de saco, eu via como minhas irmãs Quer se dizer, preparavam. eles te ensinaram, a tua família Ah, era da Umbanda. um bando espírita, um bando católico, Espírita, Umbanda e que católica. misturava a mesa branca com o catolicismo. São Paulo de Damião, não sei o que mais. E a verdade não entendia. Só que tem uma coisa, eu era louco pelas imagens da Bíblia católica. Eu ia sempre em Apocalipse. Adorava aquela parte que o São Jorge está na serpente, assim, ó. Adorava aquela parte. Eu ficava olhando, nunca lia, nunca nada. Entendi. Foi no Espiritismo. E aí você chegou a frequentar, colocar roupa, fazer Sim, sabe por quê? rituais? Porque eles achavam que isso ia solucionar meu problema, né? De dormir, solucionar meu problema de tudo. Eles achavam que aquilo ali era o caminho, né? Sim. Obrigado. Obrigado. Achava que aquilo ali era o caminho. Entendeu? Então eles achavam que aquilo ali era o caminho. E na necessidade deles, na inocência, né? Eles tentavam, eu me lembro que eu ia num centro espírita chamado Seu João, perto da Folha do Ribeirão, no Maranhão, São Luís. Aí é Codó, tem tudo, Bita do Barão, que até fala que sim. E, e eu achava horrível. Eles tinham que negociar comigo, às vezes eles diziam, tá, tem uma banquinha de laranja lá, e quando sair a gente compra laranja pra você e doce. Aí quando eu fui crescendo, já não era laranja, era bicicleta. E eu, Eles te subornavam para você ir sim, na sessão de pra ir de livre e espontânea vontade. Entendi. Só que eu vi, porque hoje em dia tá tudo na moda, né? Parece que está se manifestando o espiritual de uma forma. Algo vai passar no mundo. Algo vai passar. E eu, como cristiano, acredito que seja Apocalipse já. Porque havia sinais de que não era normal. Eu vi coisas assim que hoje em dia o mal ele se aproveita dos que não criam. Sim. Porque tu não crendo é fácil deles agirem. Se ele está mais. Eu não sei até que ponto ele está mais camuflado, Claro, e em outros aspectos ele está mais
Mas sabe por quê? descarado, mais explícito, Sabe por né? quê? Por causa do que as setas do inimigo na cabeça das pessoas. Por exemplo, no Maranhão existe muita cultura humana, por causa dos escravos, foi caboclo de pena nos índios, né, Oxóssi e tal. E então existe muito aquela coisa de eu não sei se isso existe, eu não sei nada, mas como é passando de pai para filho, né, na cultura. Tem gente que se veste, tem gente que tem minha irmã mesmo se vestia todinha, bonita para ir para levava para me fechar a arca e tudo. Eu dizia, mas minha irmã nunca cresce, nunca prospera. Uma delas, assim. Eu via que, às vezes eu via, com todo respeito à religião das pessoas, mas os pais de santos só pioravam. E eu via, eu digo, não, isso eu não quero nem isso, nem nada. Entendeu? Então e é muito cuidado hoje em dia, porque eu sou uma pessoa extremamente observadora. E se Deus não existisse, seguramente eu não estava na igreja. Uma pessoa desconfiada. O que eu não vejo, eu não acredito. E eu tenho certeza que Deus existe. Porque senão teria muita sorte de jogar na loteria e ganhar. É, é verdade. Entendeu? Mas tem esse tema ainda tem. A gente ainda vai consultar ainda Lá na frente. teólogos, né? É. Pastores aqui para. Isso para explicar Quero que. como pecar com o Espírito Santo, como se comporta também, porque muitas das vezes as pessoas de nós, que fomos precoces no começo da vida, a gente não sabe como se comportar bem, até mesmo com a nossa casal, nossa pareja, né? Nosso Nossa cônjuge, esposa, né? isso. É verdade. Porque aí você vai crescendo sem referência de nada, sem respeitar nada. Ô Anderson, enquanto você falava que assim a tua família te levava para para uma sessão espírita, né? Para Mesa a branca. banda, mesa branca e tal, e te oferecia aquilo assim em troca, doce e tal, fazia aquilo. Eu me lembrava que a minha mãe me levava para a igreja. Só que ela não me oferecia nada. Ela me obrigava, pelo contrário, ela me obrigava. Então, é, eu vou te fazer uma pergunta. Quem é que estava certo? A, 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 os teus pais, eu não estou dizendo da religião, Uhum. a maneira. Os teus pais que te subornavam, vamos dizer assim, ou os meus pais que me obrigavam? Nos teus pais que Na tua opinião, obrigavam, na tua opinião. os dois estão errados. Os dois. Porque não se pode ser assim, porque existem certas leis espirituais. Eu, sem querer, vi muita coisa espirituais. Então, certas leis espirituais não são uma matemática exata, porque envolve matéria, socialidade e espiritualidade. Então, tudo tem que se desenvolver na mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem. É muito difícil uma pessoa ser espiritual se não tem caráter de dignidade. É muito difícil uma pessoa ter caráter de dignidade e também não ter o espiritual. Então tem que ter. Por que eu falo disso? Porque eu aprendi vendo. E digo, rapaz, o que está acontecendo? Olha, quando eu vi a minha tia com o espírito, que era o espírito chamado irmão, que conversava com a família, eu pensava assim. Eu tinha medo quando eu era pequeno, eu corria. E ele sempre mandava me chamar na presença. Então eu dizia, isso deve ser uma palhaçada, isso deve ser um problema mental. Mas quando eu vi que ela era a professora de um dos melhores colégios da minha cidade, e que ela era antiga, então eu digo, não. Aí eu fui, o meu silêncio, dizendo, vem cá, vamos ver uma coisa. Ela não é moleque. É uma senhora professora de um dos melhores colégios intelectual. Não tem por que fingir. Não tem nenhum motivo financeiro. Eu fui cortando as coisas, fui ver aqui, rapaz, esse negócio é sério. E ela sempre precisa mandar comigo. E o que ela fazia quando estava? Às vezes eu pegava chocolate, pegava dinheiro escondido para comprar chocolate, e ela pegava uma aliança, um copo de água, e aí já batia, ele já sabia que era eu. Ah, mas não entendi. Batia numa aliança? Ali colocava, eu não entendia muito, ela colocava, porque eu via ela com um copo branco com uma aliança amarrada num fio de cabelo. Uhum. Não sei se era meu, porque eu tinha cabelo grande. E aí assim, ela mergulhava, ela ficava, ela mandava me chamar. E dizia, ela com voz grossa com cigarro. E ela era a protetora da família. Hoje em dia E ela não ela é. dizia o que você tinha feito. Dizia que era eu que tinha feito. E eu fui ficando extremamente violento também.
Não sei se era por causa dos remédios. É que a espiritualidade, ela é muito oportuna. Ela se aproveita muito de bebedeira, tudo aquilo que a matéria explica. Tipo assim, isso deve ser um remédio. Como? Jesus levou todas as nossas doenças. Então, todas as doenças e tudo que é de errado, pode contar que tem algo espiritual por detrás. Vai depender do que é receptivo. Verdade. O canal que tá aberto, né? É, porque ainda tem como a gente nasce. Porque eu rejeitei, até aqui mesmo na Espanha, eu não vou falar nomes, mas eu estava sendo já consagrado, já. Eu tinha uma guia de 32 anos de mesa, e aí eu já estava sendo forçadamente, quando tem gente que ele diz assim, você tem que desenvolver, tem que fazer sua, com todo respeito à religião. Você tem que desenvolver porque você é escolhido. E eu nunca dei trela para isso. E vinha os recados, hein? De vez em quando numa festa vem, olha, rapaz, eu quero te dizer que lá na frente tu vai encontrar um destino que vai ter que escolher. E dizia, com 33 anos tu vai ter que escolher, 30 e poucos anos tu vai ter que escolher, e tomar uma decisão muito séria. E às vezes com a minha esposa também estava surfando, chegava mulheres para ler a mão, aí eu dizia, não tem dinheiro não. Não, 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 eu vou ler de graça. Tu vai ter 2 filhos com ela e tal. E afinal foi isso comigo. E eu calado falava assim, não, 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 eu não vou ter nenhum filho com ela. Eu estava sendo preparado, não sei se pela circunstância ou por algo espiritual, para algo muito forte. Tipo, para destruir uma cidade, para reinar em cima de coisas ruins. Eu morri em clube de prostituição, trabalhei. Fui muito cedo fazer Quer amizade. dizer, a bruxaria, ela existe. Ela é assim, ó. Independente do folclore ou de qualquer coisa, porque os anjos caídos, eles não têm nome. Eles identificam isso. A pergunta não é sobre a bruxinha que senta na vassoura Não. e tal. Não estou falando de folclore. Estou falando de bruxaria, É magia. pelo fato, Existe. por exemplo, é pelo fato. Eu, desde o começo da minha vida, eu tinha dores de cabeça, ninguém sabia o que era. Eu tinha problemas de acordar pela noite e ver um túnel assim, tipo, e uma luz lá que eu tatuei no rosto, a estrela que brilhava lá na ponta. Então eu ficava pensando, às vezes eu acordava consecutivamente como se alguém tivesse. É horrível. Te sufocando. Como tu dorme com a cara assim. Sim. Então, eu acho que o mundo espiritual, ele é fato, ele não é suposição. Por exemplo, se tu acha que tu tem alguma coisa sobrenatural te protegendo, tem que acontecer a proteção. Então, eu fui muito perto da morte, eu não morri. Consegui recuperar minha saúde depois de adulto e hoje em dia não tenho nada. Você lembra de alguma história assim que de violência assim que da tua infância? Depois a gente vai chegar na parte jovem, na parte adulta. Mas da tua infância assim que você diz assim, essa eu escapei, podia ter morrido ou matado alguém. Você lembra? Eu lembro de 7 anos, Não, algumas. pode ser mais. A briga de rua, assim, onde pegar faca. Eu era louco com faca. Olha, Jesus. era assim, ó. Sim, sim, sim. É assim, começava assim. Eu pegava animais, caçava porque eu metia em tudo. Aham. Por exemplo, onde eu morava, na Coab, era classe média, no Rio de Janeiro. Você vira uma rua, tá numa favela. Tem classe média, Sim. sabe? É tudo misturado, né? Misturado, né? Então, eu ia caçar, às vezes, no mato, pegava animais, começava a cortar animais semi-vivo. Por exemplo, se eu caçava um camaleão, eu ia meter em tudo. Aí eu pegava uma gilete, ia fazer cirurgia no camaleão e tal. Aí isso foi desenvolvendo, bicho. Isso foi desenvolvendo uma curiosidade por cortar. Aí, devido à violência crescendo na cidade, assim, negócio de quem era corajoso, aí você ficava pensando, dá uma garrafada, como será? Você fica preocupado, né? E aí você vai quebrando isso. Então, eu com a faca era assim. Na minha casa, às vezes, as pessoas escondiam a faca. Quando tinha uma briga, assim, eu sempre corria para a faca. Era uma fascinação por faca. Quando eu era criança, eu tentava me suicidar com faca. Eu não me suicidei por causa do desenho animado, que às vezes é o contrário, né? Sim. Porque o desenho animado, eles mostravam um portal. E a pessoa morria aqui, o pica-pau morria aqui, não sei o que, passar. Então eu pensava que a morte era assim. Morria aqui, eu digo, ué, como não Vai são meus passar pais, para eu vou outro passar para o outro lado. Só que aí como eu sabia que a minha mãe que me criou me amava tanto, eu digo, ela vai ficar chorando, vai ficar triste, não me mandar. Você não vai... Era a faca que eu pegava de madrugada. É. E eles davam conta que eu estava de madrugada andando pela casa e dizia, me pegava. Aí quando ele me pegava, eu estava como sonâmbulo, mas eu estava consciente. Realmente
tem... A gente, quando é criança, a gente não... A gente acha que é como um desenho animado, né? Vou passar pro lado de lá e não mede as consequências. Depois, não vai poder voltar. Isso que ia passar comigo, se eu tirasse aí. Depois... E o pior é que eu tinha uma conversação com eles, porque eles. Por isso que eu digo que a gente não pode dizer que criar um filho assim, com tanta coisa, vai dar certo. Porque eles tentavam comunicar comigo, me levavam em psicólogo, me levavam em tudo, e eu era calado. Então, quando você vê uma criança calada, você tem que tirar dela de qualquer forma que ela está sentindo, senão pode virar problema. Eu não me suicidei justamente por isso, porque eu via que se eu passasse por lá de lá, eu podia não voltar e minha mãe ia ficar chorando e sofrendo. Você, criança, adolescente, que está vendo esse vídeo, se te desafiarem você a cometer qualquer tipo de teste, de atrocidade contra você, não faça. E contar para os pais de que está Contar sentindo. os pais. Porque se você for fazer o desafio de se enforcar, Não vai ter não volta. vai ter volta. Não vai. Principalmente no mundo de hoje, internet. Exatamente, exatamente. Né? E você já teve algum desafio assim perigoso, Anderson? Bom, o surf, tudo que eu fazia era perigoso. Eu ia surfar, às vezes, sem tanta técnica. Era muito desafio, álcool, drogas, Surfava drogão, surfava drogão. Eu me meti, às vezes, sem tanta experiência a querer fazer o que os baianos faziam. Aprendi tudo na bruta e correndo risco de vida. Tudo. Tudo que eu fiz foi correndo risco de vida. Uma vez eu dropei do quarter pipe, que era um quarter, só que ele era de cimento. Então a estrutura dele com a chuva foi fechando, ele ficou mais transição. Ficou transição 1. E ali eu me enchi a cara de Campari, bebi um montão e mandei o cara tirar foto, tinha que vou dropar daqui. Porra, um errozinho assim, lá com o crânio muito perigoso. Aquilo ali, se eu não tivesse quase. Eu vivia correndo risco de vida, que só de lembrar isso, eu já digo que Deus é fiel na minha vida. Porque não tem como. Não tem como. Entendeu? Por isso que eu ensino aos jovens de hoje, eu digo, quando você vai tirar o carnê de conduzir, que seu pai te ensina a dirigir, mas te ensina a dirigir só com uma mão, quando você vai tirar lá, você erra não porque você não sabe dirigir, você erra porque você tem um vício de uma mão. O vício. Então, se você ficar com o vício de cometer coisas erradas na vida, o dia que você for querer se consertar, vai ser difícil, você vai ficar reprovado na vida. Então é melhor começar certo. É como no jiu-jitsu também. Os faixa branca vão definir o que vai ser preto. Se você ficar aprendendo as coisas muito rápido de qualquer jeito, você não vai ser detalhista e técnico quando for faixa preta. Vai ter que usar força, malandragem para ganhar os brancos. E como é que, falando então de jiu-jitsu, como é que foi essa entrada pro jiu-jitsu? A briga de rua. É. Naquela época, estava anos 90, aí passou um pouco. Você começou a treinar nesse momento? Não, mas deu jiu-jitsu só. Porque eu fazia, não sei se se chama essa palavra, dislexia, quando faz um monte de coisa junto, fala um monte de coisa junto. É dislexia? Não, dislexia é quando a gente vê as coisas ao contrário. O quê? Quando a gente lê ao... Então não é essa. Então não é essa palavra. Eu fazia tudo ao mesmo tempo. Uhum. Eu treinei tudo. Imperatividade para o esporte, por exemplo, skate, eu tinha que ser um dos melhorzinhos, não podia ser um dos piores. Aí fui passando. Aí logo eu pedi um kimono de judô com um amigo meu, aí comecei, só que eu era muito disciplinado. Uhum. Se eu fosse treinar e alguém me batesse, eu ia na porrada sem ser na regra do coisa. Então aí eu fui ficando disciplinado, aí fui fazendo, aí depois eu vim embora para cá, e aqui eu fui fazendo aqui 13 anos que eu fazia aqui. 13 anos. Fazer jiu-jitsu. 13 anos. Eu acho que de jiu-jitsu são quase 20 e poucos anos. Porque eu parava também. Sim. Quase um ano. E você já participou de campeonato? Aqui já participei de campeonato em Vitória, já ganhei campeonato na minha categoria. Só que, claro, quem luta jiu-jitsu sabe que existem vários tipos de campeonato, né? Vários tipos de campeonato mundial. Você faz campeonato mundial em Madrid, em francês, tal. Eu só conheço a modalidade com roupa, né? Com kimono e sem kimono. Isso aí de moto. Mas o que tem aí dentro aí que a gente pode explorar, assim, que você já conhece? Como assim, da diferença? É. Mano, sem kimono, quem sabe com kimono, sabe sem kimono. O negócio é as pegadas, né? Que você tem que ter escorrega o suor, a mão, você tem que colocar em posições. O kimono já te dá mais segurança.
Mas as quedas, tudo. E o esporte te ajudou? O esporte é uma coisa esquisita, porque por isso que eu digo, tudo na vida é que tomar cuidado. Parece que está tudo predestinado, mas sem ser, né? Mas eu penso Sim, assim, parece, né? parece, né? Porque olha só, eu ia para Ah, festa, eu ia para festa usar substâncias, não. Não posso falar aqui, né? Eu acho que não é bom. É pesado, né? Tá. Aí eu saía às 5 horas da manhã da festa, não conseguia dormir. Pegava a prancha e ia surfar. Quem é surfista sabe que se você pegar a prancha sem dormir para água de sal, arde o olho demais. E o coração estava batendo assim, ó. E ah, aí a força, né, aquela ansiedade de pegar, poderia estourar uma veia, podia parar cardíaco instantâneo. E eu, durante muito tempo, pratiquei vários esportes e fui. Não recomendo nenhum jovem, mas eu consegui conciliar a droga e o e o esporte. esporte? É. Você, Durante muito tempo. nesse aspecto, né, Mas não é bom, não é bom. nós somos um milagre, né? É, Porque o coração aguentar tudo tudo isso, e isso. hoje, com 50 anos, não tenho nenhuma arritmia cardíaca. Ou seja, eu acredito que houve um propósito de Deus, não tem explicação. Eu acredito em Deus não por ser uma pessoa. Antigamente eu pensava que quem acreditava em Deus eram pessoas que tinham muitos problemas, medo da morte, ou não nasceram privilegiados para dominar. Tipo assim, o patinho feio da escola, Uhum. o desprovido de tudo, sabe? Então, Então, mas hoje em dia eu tenho muito trabalho para, às vezes, falar com ateu, né? Com ateu rapaz, toma cuidado, porque eu tenho prova suficiente de que Deus existe. você me lembrou agora que uma vez eu, eu fui levar, eu conduzia táxi, e eu fui levar duas senhoras, inclusive é até conhecida amiga da minha sogra, fui levar, ela é uma diretora de escola, para uma convenção. E aí eu deixei elas lá na convenção e fui para um restaurante, assim, um bar, tomar uma Coca-Cola. Aí tinha um homem com uma bengala muito bonita, que não chamou a atenção. A bengala dele, assim, com uns detalhes, não lembro qual era o tipo de desenho que tinha, mas eu nunca tinha visto uma bengala daquela, e eu sei que algumas valem uma grana, né? Então, eu puxei assunto com ele, descobri que ele era um jornalista aposentado, que cobriu a Guerra do Golfo, lembra da Guerra do Golfo, nos anos 90, né? O 90, não sei, Golfo final de 80, uma coisa assim. Cobriu, jornalista, estava aposentado, estava morando lá no interior do Rio de Janeiro, Vassoura. Vassouras, isso. E aí, não sei que assunto entrou, Anderson, que eu falei para ele de Deus. Ele falou assim: não, eu sou um homem viajado, rodei o mundo todo, sou estudado, tenho doutorado em jornalismo e eu não acredito em Deus. Aí eu disse assim para ele: assim, tudo bem, se você não acredita em Deus, Explica-me o não mundo. tem problema nenhum. Explica como Mas começou. vou dizer, aí disse para ele assim, mas vou dizer uma coisa, isso surgiu na hora, hoje eu conheço esse método também de fazer uma pergunta, mas eu não conhecia esse método. Eu disse para ele, tudo bem, se eu tiver errado, né? Se Deus não existir, tudo bem, no final da minha vida, Qual o problema? não, Esse é o maior problema é, disso tudo. Eu é, vejo esse maior problema, sabia? Qual é? Desconfia logo. Qual é o problema de crer em Deus? Se Deus não existe, é o manual do bom ser humano, a Bíblia. E por que tu não quer o manual do bom ser humano? Não é de estranhar? é. Aí eu disse para ele, se você tiver errado, você desperdiçou sua vida e não. Mas são pessoas que não têm capacidade, porque você pergunta como foi que formou um aminoácido, por exemplo, para começar a formar uma bactéria, não para formar uma proteína, depois uma bactéria que seja, depois será o quê? Como? Não tem explicação. No, no cálculo matemático, não tem como o mundo ser formado por acidente, nada. Nem por nada, não tem como. É impossível. E pelos macacos, o tal do RH negativo, vamos ver. Tem pessoas que não têm de onde vem. Pode. É impossível. Então, eu fui vendo através disso e também eu queria olhar. Eu queria ver. Eu tive overdose, né, que aqui se chama sobredose, eu levo 20 anos aqui na Espanha,
E eu sempre dizia, Senhor, por favor, quero ver meu filho crescer. Acontecia um milagre. Eu estava no hospital com o coração com uma mancha, e minha esposa lá gritando, meu filho gritando, eu escutava tudo lentamente, e de repente vinha subindo uma dormência. E eu digo, bom, já é a morte. E você perante a morte, só o louco não tem. Porque é uma sensação horrível. Overdose é uma tentativa de eu viver a cada minuto. É aquela angústia, quando a pressão aumenta, você pensa que está respirando demais. Quando a pressão baixa, você pensa que não está vivo. Se ficar branco, baixa demais, que eu digo, até coração não tem batimento. E aí eu vi que estava subindo, subindo, subindo. Eu jurei que eu digo, quero ser esse Cristo da Páscoa. Esse Jesus que dizem lá em casa, na mesa branca, onde seja, no catolicismo, que existe, eu quero criar meu filho. Aí desmaiei. Depois que eu desmaiei, eu levanto, tá minha esposa tranquila, e o médico não sabia o que que era, me deixou 2 dias lá, porque para vir verificar. O coração estava com uma mancha de diamante, possivelmente era um vaso de sanguíneo externo ou interno. Pronto. Eles estavam, acho que, preparando para ou o coração parar ou ter que fazer a abertura, porque não estava pegando os adrenalina. E fora isso, eu continuei testando, porque eu achava que temos poder em áreas do cérebro que a gente não usa, que aumenta o poder de resolver problemas drásticos no corpo. Eu achava que, devido a ter provado o álcool desde o começo, meu corpo mutou para ter uma resistência quando o médico dizia que passava 3 vezes a taxa de uma pessoa aguentar. Então, muito bom. Você tocou nesse assunto aí do álcool. O que você diria, como você estuda nutrição avançada, Hum, e eu também já, né, como um ex-usuário ativo do álcool, né, como um alcoólatra em recuperação e recuperado, hum, pela graça de hum. Deus que eu sou, né, eu também estudei e sei os males que o álcool faz ao corpo. Mas para essa galerinha aí que está vendo aí e gosta de tomar um vinho no fim de semana com refrigerante, uma tequila com refrigerante, que isso faz no corpo da pessoa? Álcool é neurotoxina, é citotoxina e toxina. Álcool, porque tem muita gente que diz assim, ah, mas o álcool lá na época de Cristo. Mas o que Cara, significa isso? Neurotoxina. ele atinge o cérebro, atinge o sistema nervoso central, entendeu? Mexe com todo o corpo. Então, o álcool, até que você vai descobrir como que você, se você tem predisposição ou não, já é tarde. O É, álcool ele não é bem-vindo nenhuma. O álcool agora é cancerígeno, oficialmente aqui. oficialmente. Eu fiz um estudo numa clínica chamada Jorge Jaber, Dr. Jorge Jaber. A internação na clínica dele, lá no Rio de Janeiro, custa R$ 15.000 a diária. Uhum. É uma base Eu para também isso, fiquei entendeu? clínico. Então, eu fiz um curso à distância com a minha esposa e tal. E o álcool, fala no curso dele que o álcool é a única droga que afeta todos os sistemas do corpo. O sistema nervoso central, sistema Passa respiratório, pela barreira cefálica, sim, atravessa. sistema respiratório, sistema reprodutor, sistema digestivo, a digestão também é afetada com o álcool, né? E a gente está falando, muitas vezes a pessoa pensa que é só isso, o cara vai ficar arrebentado se ele for alcoólatra, ele beber, e cair e tal. Não. Gente, você não teria coragem de tomar todo dia um pouquinho de veneno? Não, esse é que é o problema dos alimentos hoje em dia, de tudo, do glutamato Pronto, monossódico, aí. que seja. É assim, se você come um veneno de formiga hoje, você vai ter o efeito disso lá para 60 anos. E é o que passa com o acúmulo de toxina no corpo, de coisas raras. Então aí, o corpo humano deveria passar por uma resetação, não é assim que diz no Brasil, né? Pois é. Essa minha época não tinha Aham, tecnologia, eu aham. saí do Brasil. Não tinha, mas está Mas começando. como que a gente pode resetar? Ah, fazendo limpezas hepáticas. Uma coisa que eu quero falar sobre a limpeza hepática é que muita gente vai na internet mostrar a massa que cria entre o azeite de oliva e a ação, né, do azeite de oliva no fígado e tal, e o vinagre de maçã, né, vamos dizer assim, ou o suco de limão. E as pessoas da medicina personal falam, isso não é pedra de vesícula, não é nada. E muita gente fica calado.
Porque aquilo ali realmente não é pedra, mas também o conduto biliar, ele é elástico. Ele não é um canudo duro, entendeu? Então, quando você, o que você faz? Quando você fica uma semana sem comer nada de gordura, nem animal, nem vegetal, o seu fígado, a sua vesícula biliar, tudo retém, porque não tem para emulsificar. Ou seja, não pode passar coisas muito gordurosas para cá, tem que ser como um sabão que lava a mão, o deodeno, entendeu? Então, como não tem nada de que é gordura vegetal nem animal durante tanto tempo, fica cheio, tipo um balde de água para lavar uma casa. Entendeu? Aí quando você resolve tomar o limão com azeite de oliva de uma vez, essa porta é aberta. E ela pode arrastar pelos condutos todas as pedras. Como também pode ficar engatada. Então, o que que os médicos da medicina tradicional falam? Que é perigoso, se você não fizer corretamente, a pedra não sair de tudo e dar uma pancreatite, sei lá, qualquer coisa, lado errado. Só que uma coisa que eles falam que não tem nada a ver é que aquelas pedras verdes que saem, eles falam que aquilo ali não é a pedra, não é não sei o quê, não é a pedra, ali tem areia, areia de cálcio, entendeu? Tem bactérias mortas, tem células mortas, tem tudo que o corpo não reaproveitou. Então, quando lava, lava tudo e lava o intestino. Eu fiz um montão de resgatar isso, parar de comer coisas tóxicas por um tempo, é, deixar de consumir carne vermelha por um tempo e fazer a limpeza do fígado, porque é o melhor detox. Se o fígado não, o fígado tem sempre poucas funções. Qual o tempo ideal para se fazer Uma limpeza hepática, uma limpeza? depende do teu estilo de vida. Uhum. Depende de se você lidar com produtos químicos, se você come, o que que você come. Cada organismo tem uma individualidade metabólica, que não tem matemática dentro das universidades para acertar isso. Se você comer ovo de manhã, a digestão é diferente. Se você se irritar. Claro. A mesma coisa são as calorias. Se você pensar mais, você vai gastar mais calorias, porque eu penso Peraí, se eu comer dois ovos de manhã cozido, quer dizer que a digestão vai ser de uma maneira se eu estiver calmo e se eu estiver acelera. aborrecido. Claro, porque acelera todo, o cortisol sobe a adrenalina e acelera a digestão. Ou digere mal, depende de enzimas. Então, eu sei que muita gente gosta de estudar nutrição e o amor à nutrição avançada é o resultado. Porque hoje em dia vivemos um mundo de muita referência. Todo mundo sabe tudo. Eu quero ver. Sim. Eu quero ver uma pessoa que usou substância química durante 20 anos, que teve a mente bombardeada desde criança e está com 50 anos. Eu costumo dizer assim que eu tenho um ditado que eu falo assim, eu falo para as pessoas, eu nunca vi, se você já viu, Anderson, me apresenta, eu nunca vi ninguém que chegou assim para mim e disse assim, ô Paulo, hoje eu tenho uma vida próspera, filhos abençoados, tenho coisas, carros e tal, graças a toda sexta-feira eu ir lá pro bar beber, desabrocha. Entendeu? Tudo que eu conquistei foi graças à bebida e à droga. Eu nunca vi ninguém fazer isso. E se um dia tiver alguém, se apresenta pra gente aí. Não, e eu quero ver as pessoas dizer que a Bíblia não é um livro, entendeu? Que tem valor. Porque muita gente, olha, filósofos. Então, filósofos como Nietzsche, né? A gente vê o seguinte, olha, eu não sei se eu posso falar sobre Legião Urbana, os nossos heróis. Pode falar o que você quiser. Olha, os nossos heróis. Nosso intuito aqui não é monetizar. Isso. A nossa recompensa é você ser alcançado com a nossa conversa aqui. Eu acho que a Bíblia é um livro que eu sempre estive perto, olhando as figuras, e me chamava muita atenção. A Bíblia fala sobre a maldição hereditária, né? A Bíblia fala também sobre a espada na família de Davi. Sim. A Bíblia fala muito sobre gerações. Isso. E fala muito sobre isso. Então, por que a gente vê que os filhos de pessoas separadas nunca dão certo, na maioria das vezes? A maioria das vezes, olha, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas problemáticas vem de casais violentos,
de famílias violentas e vem também de separações. Separação. Então isso vem de quê? De uma hereditariedade. Eu costumo dizer que mau filho, mau marido. Posso dar uma dica aqui de filme? Filme documentário. Chama-se Mostra-me o Pai. Você que é homem precisa, na sua lista de filmes, de documentários, vê isso. Mostra meu pai. Ali tem uma pesquisa real, né? É baseada em fatos reais. 78% das pessoas que têm problema com drogas, com álcool, com crimes, ou que seja, é porque foram ou negligenciados pelos pais ou não foram criados pelos pais. Ou um dos dois, né? Estou dizendo, pelo pai ou pela mãe. E ali esse mostra meu Você pai. vê que eu, como fui um bom observador, eu fui um psicólogo da vida forçadamente. O meu silêncio, a minha diversão era ver o comportamento humano. Eu não sei dançar, mas eu amo ver as pessoas dançando, então eu observava como se mexia. Entendeu? Então eu observei o comportamento humano. Tem vezes que você cria um filho rígido, bate nele, faz as coisas e ele dá certo. E tem vezes que vira um marginal contra o pai. Eu já vi muitos pais brigarem na porta de boate porque o pai era aquele ditador. Dizia, olha rapaz, tu não me faz vergonha. O pai, quando ele cresceu, confrontou. Então, hoje em dia, para essa geração de hoje, é só oração e acreditar no sobrenatural e guiar o filho no caminho correto. Isso que eu ia dizer. Porque eu sei que Guiar também. guiar, mas eu estou dizendo, porque, claro, matemática não é exato, mas pela minha experiência de observação, de estar pendente no comportamento humano, porque minha mente parece que nasceu para isso, eu vi que existem intervenções sobrenaturais no comportamento humano e quem não acredita está mais vulnerável. Sabia? Olha, aconteceu coisas de acidentes de carro e tudo estranho, muito estranho. A minha convenção foi muito insistente. Fui passando fatos, overdose, coisas assim raríssimas, para que eu diga que não existe Deus. Sim, sim, é verdade. Uma coisa assim para a gente ir caminhando para o final aqui, que eu queria que você contasse para a gente assim, como foi a tua experiência com o Evangelho. É, eu acredito que foi, pelo que você já me contou, né? Uhum. Tiveram vários momentos. Milagres. Tiveram vários momentos. Mas eu quero que fique como um testemunho. Aquele momento que te marcou, que você diz assim, ali eu recebi uma resposta de Deus e eu Foi vários, mas me marcou o nascimento do meu filho, Shalom, aqui na Espanha, que marcou muito porque eu tinha medo, né? Inclusive, eu não vou comentar tudo, porque um dia ele pode dar uma olhada, mas, tipo assim, eu não queria que ele sofresse. E ele foi Não, mas a minha pergunta foi em relação a. o milagre de Deus na vida dele. Foi porque os Ok. médicos disseram que ele não ia. Não, a minha pergunta, deixa eu reformular a minha pergunta. A que momento você teve um choque, um encontro com Deus que você se converteu? Esse momento assim. Esse momento que foi muitos momentos, porque eu sempre dizia que era a minha própria inteligência. Mas o que foi chocante mesmo foi isso no coração também. Isso da mancha no coração, porque eu vi que a minha esposa brincava aí, eu não sabia o que que era. Mas dali você começou a Comecei seguir a a Deus e comecei a seguir. seguir. Mas só que foi o seguinte, eu como era muito teimoso, eu levava muitos anos conhecendo a Deus. Eu me entreguei a Jesus, aceitei a Jesus, fui batizado das águas, batizado do Espírito Santo, em línguas, e depois eu fiquei pensando, cara, será que isso é uma loucura? E ficava duvidando. E aí tinha que sair da abstinência da substância. Foi um processo doloroso, porque a droga, muitas das vezes, ela não tem cura. Então você está todo tempo a mercê de um momento você querer se suicidar através da droga, porque na verdade é querer se suicidar aos poucos. Mata você, quem está ao redor, Sim, entendeu? Então aí eu tive esse encontro, foi aí. Foi o último, a última situação. E o que você diria para a gente fechar aí, Anderson? Para aquele cara que está vendo aí, para aquela menina que está vendo e ela gosta de dar um tirinho, ou ele gosta de dar um tirinho, usar um pouquinho, e tá dizendo assim, não, é diversão, é fim de semana.
ou para aquele cara que já está assim, cara, não estou conseguindo largar isso, eu não sei mais o que fazer. O que Hum, você diria para eu essa diria, pessoa? tocar nesse assunto dá uma tristeza tão profunda, mas tão profunda que não tem palavra para explicar. Mas eu, quando usava esse tipo de substância, eu tinha a sensação de inteligência. Eu achava que não estava afetando. Ah, eu não fico me entortando, eu fico só inteligente, eu me viciava. Só que isso daí é uma armadilha. Então, uma pessoa que quer, por uma frustração, por um complexo de inferioridade, ou por qualquer coisa, colocar isso como uma curiosidade ou para dar adrenalina, toma cuidado, porque a tristeza é muito grande. Eu fui usuário disso por 20 anos, e aqui na Espanha eu fui de espí cristal, cheirado, não fumado na lâmpada, e eu sou um milagre quase perfeito, vamos dizer assim, porque as pessoas que usaram as substâncias que eu usei, muitas das vezes não tem dente do jeito que eu tenho, não tem Eu entendi. nariz que está. Quando você diz milagre quase perfeito, porque ela não te deixou essa Essa sequela. sequela que muitos, porque Entendi. tem uns que usaram mais que eu, fizeram mais que eu, mas não tem como. Tem uma hepatite, sabe? Sim. E eu juntava sexo, droga e rock and roll. Eu ia para os clubes, não sabia mais o que era amor, sexo não me parava mais. Eu estava todo sem limites, né? Sim. E outra coisa, tem muita gente que diz assim, ah, não, mas e o nariz, o tabique do nariz, não sei o quê. Isso daí vai de cada estrutura biológica. Tem gente que começa a usar cocaína em um ano e já arrebenta isso aqui. Tem gente que usa a vida inteira e não, depende da estrutura física. Então, eu tinha uma paranoia de que quando eu usava, eu fumava no cigarro, eu passava um plástico na boca, eu fazia um monte de coisa, mas aí depois eu tinha uma paranoia de me achar sujo. Isso leva na área do cérebro, ficar calado, não atender telefone, se trancar, né? Ficar saindo de bar em bar para conversar, né? Você fica com certas manias, atinge o cérebro e tudo, mas eu vou dizer uma coisa, se eu pudesse voltar atrás, eu não tocava nisso, porque eu tinha todo o apoio social, eu andava com gente rica, eu andava com gente pobre, e você, pelo, o desastre é catastrófico. Se eu não tivesse me concentrado em mim, se Deus não tivesse me dado sabedoria, eu teria ficado tomando, por exemplo, ômega 3 durante muito tempo, dormindo bem durante muito tempo, porque segundo, né, fala que a gente troca de célula de 7 em 7 anos. Então, mas antes disso, você tem que seguir um protocolo, porque nas próprias células, a bioquímica vai contra você. Antes de vir um pensamento, Antes de vir um pensamento, vem a matéria-prima e o cérebro. Se você não estiver bem, doido, não Sim, respeita sim, pai. sim, entendi. Então, pessoal, eu quero dizer para você, né, deixar aqui nosso momento final desse capítulo, porque É, nós vamos dar vamos continuar até continuidade, que a gente. né? Tem muito assunto para desenrolar, mas eu quero dizer para você que está perdido na droga Cuidado, ou na bebida, cuidado. busque tratamento, tá? Busque tratamento espiritual, tratamento psicológico, Ah, peça ajuda, manda mensagem para a gente ah, aí, né? escuta uma coisa também. Existe a maldade involuntária causada pela sociedade. Um adolescente, não vamos cuidar dele, que ele ainda tem toda a vida pela frente. Um adulto, pouca gente acredita, pouca gente se dedica. 16 já está no final de carreira, É deixando a vida. verdade. Então, você, cuidado, porque muitas das vezes você pensa assim, ah, eu vou usar droga porque eu estou vendo esse vídeo e eu quero ser igual esse cara que está dando testemunho aí, ó. Que talvez você não chegue. É Eu verdade. conheço muita gente que eu levei para Isso é perfeição. importante você falando. Isso. Você que nunca Vamos usou bem, pô. nada, não pense, eu estou perdendo alguma coisa. Eu estou perdendo uma. Não, 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 não. Você continua limpo, continua careta, que é muito, muito, muito infinitamente Ó, melhor. a gente Tá? tinha um tal de, não sei se você sabe, você que já veio dessa história também, tem aquele negócio de batizar as pessoas, né? De ficar se divertindo com a pessoa, aquele que dá o tempo, vai para a geladeira tomar água toda hora, Aham, não tá batendo nada, e você vê que ele tá. aham. Eu fui fazer isso com um cara, quase morre. Então você ainda tem que. A biologia, ela vai te falar quem tu eres de acordo com
comportamento. Tem gente que, se experimentar, morre. Aham. Entendeu? Então não brinca com droga, a droga já está dizendo é droga, mantenha a distância de droga, porque me custa viver por causa da sequela da droga. Eu tenho que me esforçar para viver, para escovar dente, para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Olha, se eu vou cuidar meus filhos, se eu vou andar, eu tenho que fazer um esforço para isso. Eu tenho que fazer esforço por causa das lesões da droga. Então, chegando ao final do capítulo de hoje, Isso aí. pessoal, eu queria pedir um favor para você. Não se inscreva, não deixe seu like, apenas assista Isso. esse vídeo, entendeu? A gente não quer monetizar, a gente assista. Passa para o seu amigo que está precisando, Isso. vê, se inscreve ali, não sei, você que sabe, tá bem? Grande abraço aí, até o próximo. É isso aí. Valeu. Muito obrigado. Valeu.